Bom dia, irmãos, tudo bem? Hoje eu queria contar aqui uma experiência, ainda do tempo que o Valdir Camilo morava aqui em Sorocaba, ele ainda era solteiro. Nós recebemos um convite para conversarmos sobre a Trindade com um grupo de adventistas do sétimo dia. E é interessante que eles nos deram o endereço do local onde seria a palestra, seria feita no sábado à tarde, por volta das 5 horas da tarde. E nós nem sabíamos onde era esse local. Então, através naquele tempo não tinha GPS, né? Fomos perguntando até que chegamos em frente a uma igreja adventista. Bem, o que aconteceu? Como o culto tinha terminado naquele momento, então todo mundo estava saindo, né? E a palestra seria numa casa ao lado da igreja. Então todas aquelas pessoas, pelo menos a grande maioria, né, os homens, todos foram para casa para assistir à palestra, porque provavelmente eles tinham comentado muito sobre esse encontro durante a semana. Então nós entramos também na casa, então já ficou definido que dois membros ali que iriam defender a Trindade, eles iam provar para nós que Jesus Cristo é o próprio Deus, e nós iríamos, obviamente, refutar aquilo que eles acreditam. Mas foi interessante que, quando estávamos para iniciar a palestra, o palestrante mais idoso da parte deles quis mudar de assunto. Falou, não vai ser sobre a Trindade, nós vamos conversar sobre a volta de Cristo. Aí eu falei, não, o assunto que foi acordado, o assunto que nós combinamos era a Trindade. Nós até podemos conversar sobre a volta de Cristo numa outra ocasião, mas hoje o assunto foi Trindade. E olha que a casa estava lotada. Eu calculo que ali tinha aproximadamente, ou talvez até mais, de 40 pessoas. Então estava a sala, a cozinha, tudo ali em volta, tudo cheio, a área. Então realmente seria uma palestra interessante pelo número de pessoas que estariam ali também, né, ouvindo. E aí, né, como o mais jovem também concordou, falou, não, irmão, realmente o que nós combinamos foi a Trindade. Vamos conversar sobre a Trindade e no outro dia a gente conversa sobre a volta de Cristo. Então, como de costume, eles teriam que provar para nós que Jesus é Deus, né? Nós não tínhamos que provar nada a eles. Eles que teriam que provar para nós. Aí o mais jovem, né, talvez por ser mais inexperiente, já de cara já quis citar um texto para provar para nós que Jesus era Deus. E é interessante que ele usou a seguinte expressão, né? Eu vou mostrar um versículo onde os apóstolos dizem que Jesus é Deus. Os apóstolos, hein? Eu falei, então você vai mostrar para nós um texto que os apóstolos dizem que Jesus é Deus? Então fique à vontade. E ele falou, está aqui no capítulo 10 de João. Quando ele falou o capítulo 10 de João, nós, tanto eu como o Valdir e o irmão Araújo que estava conosco, imaginávamos que ele ia citar João 10:30, né? Eu e o Pai somos um. Um texto que é muito fácil de desmontar, né, no próprio contexto, né? Mas para nossa surpresa, ele leu João 10, versículo 33, falando que os apóstolos estavam dizendo ali que Jesus era Deus. Então ele leu da seguinte forma, né? Eu vou ler aqui na tradução que eles leram, João Ferreira Almeida, edição Revista e Corrigida. Diz assim, os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então tá aqui, olha, os apóstolos estão dizendo que Jesus se fazia Deus, se fazia de Deus. Aí ficamos olhando para eles, né? Espera um pouco, você está dizendo para nós que aí os apóstolos estão dizendo que Jesus se fazia de Deus? Sim, está aqui, o texto está claro. E aí, né, notamos ali entre os presentes, né, aqueles sorrisinhos sarcásticos, né, como dizendo, ei, caíram do cavalo, hein? Aí nós falamos, espera um pouco, você não está entendendo, rapaz. Aqui não é os apóstolos que estão dizendo. Vamos ler o texto aqui no comecinho já. Aí eu li, né?
Os judeus responderam-lhes. Os judeus responderam. Então, quem está aqui questionando, falando uma coisa que Jesus não falou, foram os judeus, não os apóstolos. Não tem nenhum versículo onde os apóstolos falam que Jesus é Deus. Tem sim. Mateus 16,16, Pedro chamando Jesus de Filho de Deus. Enfim, todos os textos onde os apóstolos se referem a Jesus como sendo divino, chamam ele de Filho de Deus, não de Deus. Aliás, no próprio capítulo 10, aí lemos para eles o versículo 36, né? Olha o que Jesus fala, olha. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Então note que Jesus está dizendo aqui que ele era filho de Deus. O próprio Jesus está dizendo que ele era filho de Deus. Bem, sabe o que aconteceu? Eu costumo ilustrar da seguinte forma. Imagine um bando de pássaros em cima de um fio. Vamos lá, 100 pássaros em cima de um fio. E alguém chega embaixo daquele fio com um rojão bem forte e explode. O que vai acontecer com aqueles pássaros? Não fica um, né? Todos vão embora, todos saem voando, claro. Foi o que aconteceu naquele momento, naquela sala. Não ficou um. Você só via as pessoas balançando a cabeça de forma negativa, sabe? E foram saindo um a um, pegando seus carros, outros a pé, outros de bicicleta, e só ficou o dono da casa e os dois palestrantes. Mas ficaram naquele estado, né? Sem saber o que falar, né? Então, o que isso nos ensina? Bem, nos ensina que quando vamos citar um texto, nós temos que saber o contexto daquele versículo. Temos que saber o que está envolvido nas palavras que são citadas naquele versículo. É o caso deles, né? Citaram como sendo os apóstolos, né? Mas não pararam para analisar que, na verdade, quem estava falando ali eram os judeus, pessoas que detestavam Jesus. Pelo menos aquele grupo de judeus que estavam ali. Eles detestavam o Filho de Deus. Então esse é outro detalhe também que temos que analisar no texto, né? Quem é que está falando, né? Para que não caiamos nessa armadilha tão terrível que esses adventistas caíram naquele dia, né? Então, na verdade, no fim ficaram 3 adventistas ali e 3 testemunhas de Jeová. 3 testemunhas de Jeová sorrindo, alegres, e 3 adventistas extremamente deprimidos pelo erro grotesco que cometeram, né? De confundir lá os judeus que estavam ali tentando pegar Jesus e apedrejar Jesus, confundindo esses judeus como sendo os apóstolos de Jesus. Então essa é uma experiência curta, né? Foi uma palestra extremamente curta. É até interessante relembrar que uns dias depois um irmão da Zona Norte se encontrou comigo e falou: Pedro, pela descrição que deram, um deles era você e outro devia ser o Valdir Camilo. Mas que tinha o terceiro, né? O terceiro, pelo céu que eu estou pensando, é o Araújo. Deve ser o Araújo mesmo. Porque eu conversei com um adventista lá na Zona Norte e ele falou que sábado passado esteve numa palestra aí entre testemunhas de Jeová e adventistas e disse que a palestra foi extremamente curta porque o adventista, né, ele citando o irmão lá, já citou um texto totalmente fora do contexto e ainda citou as pessoas erradas. Citou lá os judeus como sendo os apóstolos. E aí as testemunhas de Jeová que estavam ali, os 3, estavam muito bem preparados e desmontaram na hora o argumento. E aí esse rapaz falou: eu já saí de lá desiludido, peguei meu carro e vim embora, viu? Que vexame que passamos aquele dia ali. Então, irmãos, essa é uma palestra que, embora tenha já ocorrido há alguns anos, eu sempre me recordo com muito carinho e com muita saudade. E por isso quero compartilhar com vocês hoje. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.